Fala galera! Hoje é quinta-feira, mas o vídeo de hoje é um vídeo de conceitos em testes. Mas é um conceito que vai te ajudar muito na sua prática também. Eu tenho certeza que vai ajudar você a entender melhor ainda como funciona a execução dos seus testes, ok? E isso eu posso dizer tanto para os manuais quanto para os automatizados. Então o tema de hoje é paralelos ou sequenciais. Como que eu rodo esses meus testes? E quais também são as características que estão relacionadas a isso? Basicamente, essas duas abordagens de como executar os seus testes fazem com que os seus testes tenham algumas pré-configurações que precisam ser estabelecidas. Além disso, cada uma dessas abordagens traz para você benefícios, né? Ou seja, prós, e também alguns tipos de comportamentos que não vão ser tão legais, que são os nossos contras, né? Então, falando aí dos testes sequenciais, que são os mais comuns assim no dia a dia pelo menos dos testadores que estão começando, funciona assim: testes sequenciais, você vai pegar lá o seu teste, seja ele manual ou seja ele automatizado, você vai ter o mesmo comportamento, a mesma forma de lidar com ele. Então vamos fazer um exemplo de testes automatizados, ok? Então se você tem lá alguns testes automatizados, vamos dizer que a gente tem 10 testes automatizados aqui, certo? No modelo sequencial você vai ter eles aqui dentro de uma fila, e aí dado essa fila, quando você mandar executar, eles vão começar a executar um após o outro. Isso quer dizer que para que o segundo seja executado, o primeiro já tem que ter sido executado antes, ok? Quando a gente tem um teste sequencial, então quer dizer que ele vai ter que esperar sempre o anterior ser executado para que o posterior possa ser executado. E aí, quando você pensa dessa forma, o que você consegue identificar? Consegue identificar, por exemplo, que o número, né, a quantidade de tempo que vai levar para que todos os seus testes, vamos chamar aqui da sua suíte, para que toda a sua suíte de testes seja executada, é exatamente igual à somatória do tempo usado para executar cada um dos seus testes, beleza? E aí você tem alguns outros atributos também, como por exemplo o atributo dependência entre cada um dos seus testes. Então você já sabe que os dados que forem produzidos no primeiro vão estar disponíveis já para o segundo, terceiro, quarto e assim em diante, certo? E por você saber que o primeiro vai executar e que o segundo sempre vai executar após o primeiro, pode ser que você tenha esse desejo, você sinta-se tentado em fazer esse tipo de ação, que é ter testes dependentes. Porque, como eles são sequenciais, eu posso ter a dependência, e aí você vai se sentir tentado ali e falar: mas por que eu vou ter que criar um próximo dado aqui embaixo, sendo que o primeiro já foi criado antes, não é verdade? Mas aqui vai a dica. Os testes sequenciais, eles sim te dão a possibilidade de você ter essa dependência de dados. Agora, se você fizer isso, com certeza você pode ter problemas, como por exemplo esse que eu vou te falar agora. Digamos que você tem 10 testes e o segundo, terceiro, quarto e o quinto são dependentes do primeiro, ok? Ou seja, vamos dizer que você criou um usuário no primeiro e que o segundo, terceiro, quarto e quinto vão usar aquele usuário que você tem no primeiro. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que se o primeiro teste não for criado, não for executado corretamente, quer dizer que o teste 2, 3, 4 e 5, mesmo não tendo dependência direta da execução do primeiro teste, eles vão quebrar. Então vou dar um exemplo bem mais claro ainda. Digamos que o primeiro teste é para criar o usuário, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são testes que são relacionados a uma compra, ok? Que poderia ser feita com qualquer usuário já existente. Se no primeiro você tem um teste que tem o foco em criar o usuário e esse cara quebra, o segundo, terceiro, quarto e quinto não necessariamente estão quebrados, porque a funcionalidade que você estava avaliando no primeiro era a funcionalidade de cadastrar um usuário. Consegue entender a ideia? Esse é um dos problemas dos testes sequenciais dependentes. Agora vamos falar de testes paralelos. Já nos testes paralelos, você tem um cenário um pouco diferente. Se você tem 10 testes e você manda executar,
você pode determinar quantos testes paralelos você quer executar. Então vamos dizer que você colocou lá que você quer executar 5 testes paralelos. Então, os seus primeiros 5 testes vão ser disparados ao mesmo tempo, eles vão começar a executar, ok? E aí, conforme esses testes eles forem finalizando, outro teste dos outros 5, né, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, eles vão começar a ser executados também, desde que haja sempre 5 sendo executados sequencialmente. Qual que é o benefício disso? Você pode ter aí uma execução muito mais rápida, porque você não precisa esperar todos os testes um ser executado para que o outro comece, porque você vai ter ali 5 sendo executados simultaneamente sempre. Isso é muito legal. E dentro dos testes paralelos você tem uma questão que você não tem você não tem nos testes paralelos, um recurso que você tem nos testes sequenciais, que é a possibilidade de fazer testes dependentes. Por quê? Porque quando você está rodando em paralelo, ele vai disparar esses testes simultaneamente. Então você não vai poder esperar com que o primeiro teste seja executado para que o segundo comece em seguida, porque eles vão estar rodando ao mesmo tempo. Então você não pode ter dependência de dados. Agora, visto que o teste paralelo ele te traz muitos benefícios, como fazer para que eu não tenha dependência entre testes? É simples, é você preparar a sua base de dados. Então vai criar um teste. Primeiro, identifica quais são os dados que você vai usar nesse teste. Identificou? Cadastra ele dentro de um banco de dados e salva o estado desse banco de dados para que todas as vezes que você for rodar esse teste, você restaure aquele estado do banco de dados para daí sim rodar aquele teste, certo? A forma com que você vai fazer isso é bem simples. Por exemplo, pode ser que você vai lá e pega um banco de dados no estado atual e você crie um usuário lá dentro chamado, por exemplo, teste 5. Que é um dado que vai ser utilizado no meu 5º teste. Você foi lá e criou um usuário chamado teste 5 aqui dentro, ok? E aí você conversa com o seu time para que vocês salvem o estado desse banco de dados. E aí você escreve um teste que usa aquele carinha chamado teste 5 que você cadastrou manualmente. E esse teste que você vai utilizar, esse usuário teste 5, ele é automatizado, por exemplo. Então, você criou o usuário teste 5 aqui de forma manualmente, não automática, salvou o estado, criou um teste que usa aquele dado aqui. Então o que vai acontecer? Quando você for executar seu teste, você sobe o banco de dados e abre ele com aquela versão que você já tem o usuário teste 5 aqui dentro. Você chama o seu teste automatizado que vai começar a execução capturando aquele dado do usuário teste 5 aqui e executando o seu teste, certo? E aí você não precisa depender de algum outro teste para criar aquele usuário teste 5 para você, e assim você consegue a independência dos dados, ok? Então tá aí para vocês uma abordagem que vocês podem utilizar. Os testes paralelos são muito bons, muito rápidos e ajudam vocês a ter aí uma execução de testes mais veloz, só que você tem que sempre tomar cuidado com essa questão que é o paralelismo, a independência entre os testes, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, clica ali no sininho também para você receber as notificações. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, e se você ficou com dúvidas, comente. É a melhor forma aí da gente discutir e de você conseguir chegar aí no 100% da compreensão desse vídeo também, beleza? Sucesso para você, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!